Olá pessoal, hoje eu vim aqui compartilhar com vocês tudo que o corretor precisa saber a respeito do crédito imobiliário. Ele está com as melhores taxas da história, então ele está dando um momento excelente para quem deseja comprar. O financiamento ele vai permitir que o comprador alavanque o potencial dele de compra, de repente procurando um imóvel melhor, numa região melhor, e ele é uma transação segura. Ele dá credibilidade tanto para quem está comprando o imóvel, também para quem vai vender esse imóvel. Desde os meados de 2020 surgiram novas opções de financiamento que deram um leque maior para quem deseja comprar o imóvel. Com a redução histórica das taxas, os bancos tiveram a necessidade de buscar outra forma de se capitalizar através do financiamento imobiliário, rentabilizar o empréstimo que eles faziam. Então surgiram novas opções com diferentes propostas e eu vou explicar um pouco aqui para vocês quais as principais diferenças e vantagens entre elas. A modalidade mais tradicional é onde o cliente ele tem uma taxa de juros fixa mais a variação da TR. Tá? Esse financiamento é o que a maioria das pessoas conhece ou talvez até já teve uma modalidade. Hoje esse financiamento ele vai variar com taxas em torno de 6,5% a 7,5%. Tá? Isso vai depender muito do relacionamento que esse cliente vai ter com o banco, o prazo que ele vai ter o financiamento, o percentual que ele vai financiar com o banco, tudo isso vai influenciar nessa taxa de juros. Então ela tem uma tendência a ter a prestação inicial mais alta que os demais financiamentos. Em função dessa taxa base dela ser maior, a primeira prestação acaba ficando um pouco mais cara. A vantagem desse financiamento é que ele vai trazer uma segurança para o cliente. Como a TR é uma taxa que está zerada há aproximadamente 3 anos, esse financiamento ele não tem correção. Ele se comporta muito conforme a simulação que o cliente faz. Então ele vai dar uma segurança que o cliente consegue enxergar o desenvolvimento do financiamento dele e se programar com os custos e financeiramente, de repente para fazer aportes ou até mesmo seguir pagando o financiamento ao longo de todo o período. O financiamento apresenta 2 modalidades de tabela, a tabela SAC e a tabela Price, que vão ter alguns diferenciais. A tabela SAC, a prestação também é um pouquinho maior, mas ela reduz ao longo do período do financiamento. Todo mês ela baixa um pouquinho, é o sistema de amortização constante. Todo mês reduz o mesmo valor do saldo devedor. E nós temos também a tabela Price, onde o cliente no início do financiamento ele começa pagando mais juros do que a amortização do financiamento. Em compensação, a prestação ela é menor do que a tabela SAC, mas ela tem um valor constante, ela não reduz ao longo do financiamento. Então, por isso, inicialmente, ela possui um valor mais baixo. Outra modalidade lançada pela Caixa no meio de 2020 foi o financiamento com taxa de juros fixa mais o IPCA. O IPCA seria a inflação. A vantagem dessa tabela é que o financiamento tem uma prestação mais baixa, porque também a taxa de juros fixa é menor, que é onde é calculada as primeiras prestações. Já tem outros bancos que oferecem essa modalidade também, e o diferencial que os clientes se interessam é a prestação reduzida inicialmente. Às vezes pode dar uma diferença de 800 a R$1.000 em relação à modalidade tradicional. A desvantagem desse financiamento é que ele é atrelado à inflação e não tem um teto limite para a inflação. Então, de repente, se o cliente ficar com esse financiamento a longo prazo, ele pode ficar exposto à inflação e ter um aumento muito grande da prestação dele. E uma terceira modalidade disponível hoje é uma modalidade que foi lançada pelo Itaú, já também agora oferecida por outros bancos, que é a modalidade da poupança. O banco oferece uma taxa de juros fixa mais a remuneração anual da poupança. A poupança é atrelada diretamente com a taxa Selic, é a taxa básica da economia, é ela que dita os juros do mercado. A poupança ela tem um valor de 70% da Selic. Como funciona essa modalidade do Itaú, então? Eles oferecem uma taxa fixa de 3,99, acrescida dessa remuneração de 1,4. Hoje está dando uma taxa total de 5,39. A cada 3 meses, tendo a revisão da Selic por consequência da poupança, esse financiamento ele também vai ter uma variação nessa taxa de juros. Ele tem uma regra legal, que tem um limite da remuneração da poupança, então esse financiamento ele não vai ter taxa de juros superior a 10,16. Então o cliente sabe que ele vai ter um máximo para pagar. Qual é a vantagem também desse financiamento? A taxa base dele também é menor e a prestação também fica menor. Então muitos clientes optam por essa modalidade visando uma parcela inicial menor.
uma questão que é muito importante ressaltar: não existe a melhor ou a pior modalidade, sim aquela que vai se enquadrar ao perfil do cliente. Cabe a gente, profissional do mercado, instruir bem o cliente, ele ter conhecimento dos pontos bons e dos pontos negativos, e então tomar a melhor decisão para sua organização financeira. Então tá, pessoal, é isso aí. Essas são as principais modalidades do financiamento atualmente. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem deixar algum recado, algum comentário, fica à vontade, a gente responde aí depois para vocês com o maior prazer, tá certo? Um abraço, sucesso e bom negócio!